é o nosso Deus. Nós vamos abrir, irmãos, no livro de Jeremias, palavra do Senhor que nós temos estudado aqui nesses últimos dias. E como o nosso tempo aqui é muito restrito, eu praticamente tenho que fazer uma síntese bem rápida. Eu quero estimular que os irmãos estejam abrindo no capítulo de número 33, verso de número 7. Depois nós vamos ler o capítulo de número 31, verso de número 3 e 31, verso 3. Então são 3 textos. Depois eu vou fazer uma síntese rápida aqui para a gente entender o que Deus está falando naquele contexto. Primeiro, Jeremias capítulo 33, verso de número 7. Tá? Verso 7 diz assim: restaurarei a sorte de Judá e de Israel e os edificarei como no princípio. Repito, restaurarei a sorte de Judá e de Israel e os edificarei como no princípio. O segundo texto, um pouquinho antes, capítulo de número 31, verso de número 3, verso 3, 31, 3. Diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Com amor eterno eu te amei e com benignidade te atraí. É Deus falando acerca do amor dele para com a nação de Israel. E o verso de número 11, do mesmo capítulo 31, que diz assim: porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte que ele. Repito, porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão daquele que era mais forte que ele. Vamos orar? Bendito Deus, fala conosco nesta hora. Tua palavra exposta chega aos ouvidos dos pecadores, mas é o teu Espírito que faz com que ela chegue no coração. E a minha oração é que o Senhor possa tornar isso uma realidade, chegar esta tua palavra no coração de todos nós, inclusive o meu, ó Deus, para que possamos ser transformados dia a dia pelo Evangelho. O Evangelho é a nossa única esperança. É a nossa única esperança, ó Deus, a nossa única fonte de vida. E nesse tempo de dificuldade, de ondas bravias sobre as nações, sobre os povos, nós não temos como a quem nos apegar. E tal qual os discípulos, podemos nos perguntar: a quem iremos, se só o Senhor tem palavra de vida? Nós não temos para onde ir. Então, declaradamente, nós reconhecemos que estamos nos achegando à tua presença, achegando à presença santa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, do Deus que se revelou por meio de Jesus e nos deixou as Escrituras Sagradas, para que por meio delas nós pudéssemos ser transformados e ouvir a Tua voz, receber o Evangelho e guardar a esperança do novo céu e da nova terra no nosso coração. Abençoe, portanto, ó Deus, os que estão ainda em suas casas, com celulares ou diante de uma TV, sendo abençoados, ó Deus, pela pregação do Evangelho, não só aqui do Vale, mas de outros lugares, outras igrejas que com fidelidade pregam a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, tema: restauração, promessas de mudanças e dias melhores. Restauração, promessa de mudanças e dias melhores. Hoje cedo falei sobre o capítulo de número 29. Hoje, no capítulo de número 29, nós temos Deus cumprindo a palavra como um pai que por muito tempo advertiu seu filho e falou: olha, um dia, se você não obedecer, eu vou sentenciar você, você vai sofrer com uma disciplina. Usei aqui a metáfora até de que pais modernos hoje são muito mais de conversa, colocam o filho naquela cadeirinha, naquela cadeirinha da correção, deixa num canto e fica sentado aí. Não tem coisa pior que uma criança ficar sentada assistindo todo mundo com liberdade de ação e ela, na verdade, tendo que ficar restrita àquela cadeira. E chega um ponto, irmãos, que não tem como agir de maneira complacente se o problema não é corrigido. E os pais, muitas vezes, têm que usar da correção dos filhos para disciplinar, orientar os seus filhos. A Bíblia fala da vara também, se for necessário.
Mas hoje a gente tem que estar atento a esse fato, visto todas as leis modernas aí que a gente tem que estar atento. Mas a Bíblia fala que a necessidade de correção. O livro de Salomão é um livro que fala muito da correção de filhos. Se você quer aprender sobre disciplina e se você é uma pessoa indisciplinada, leia o livro de Provérbios. Provérbios é um livro que fala de disciplina, de correção, da correção do pai sobre o filho, do filho que é sensato, que obedece o pai, e do filho que é insensato, que aborrece a mãe e aborrece o pai porque é indisciplinado. E nesse caso, Israel estava indisciplinado. E a indisciplina da nação fez com que Deus agora cumprisse a sua promessa. E a promessa que Deus disse por meio de Jeremias, que se eles não se corrigissem, eles estariam 70 anos debaixo do cativeiro babilônico. Seriam levados para a Caldeia, hoje atual Iraque. E lá eles estariam numa terra diferente, num contexto diferente, e uma das figuras mais emblemáticas que nós temos acerca dessa migração de Israel para a Babilônia foi quando no capítulo 1 de Daniel fala acerca de que Daniel, juntamente com seus amigos, foram levados porque eles faziam parte dos nobres, entre os nobres e a realeza de Israel, foram levados para absorver a cultura da Caldeia, a cultura, os costumes, os hábitos políticos, religiosos daquele povo. E a Bíblia vai nos ensinar, portanto, no livro de Daniel, que Daniel teve que fazer diferença exatamente naquele contexto. Mas, irmãos, o fato é que a disciplina veio. A disciplina veio. Não sei se você já ouviu a expressão, o que está em jogo? O que está em jogo? Essa é uma expressão que significa o sinônimo de que o que está em jogo pode dar a ideia para nós de o que está em questão. O que está em jogo pode significar o que está em discussão. O que está em jogo, qual é o assunto do momento? O que está em jogo, o que é importante agora? Irmãos, se nós olharmos para os textos que lemos do capítulo de número 31, e 33, podemos nos perguntar, o que é que estava em jogo? O que é que estava em jogo naquele momento, agora quando judeus foram levados para a Caldeia? Não foram levados todos de uma só vez, primeiro os nobres, os que eram da realeza, e depois, de tempos em tempos, era levado em 605 grupos de judeus que eram tirados da sua pátria e levados para a Babilônia para que de alguma forma pudessem ser punidos ali por Deus, porque Deus havia dito, vocês têm três opções, ou se vocês ficarem aqui em Jerusalém e em Judá, vocês podem ser destruídos pela espada, vocês podem ser destruídos pela peste, ou vocês podem ser destruídos pela fome. A única solução que vocês têm é ir para lá e serem disciplinados através de alguém que vocês não gostam, e nesse caso era a figura de Nabucodonosor. Irmãos, então, o que está em jogo nesse cenário? Que agora o povo está lá, diante do fato de que várias levas, vários grupos já tinham sido levados para a Babilônia, o tempo já estava passando. O que estava em jogo? Porque mesmo nesse contexto, irmãos, Jeremias não deixou de falar das coisas de Deus. E os profetas dos quais Deus levantou não deixaram de anunciar aquilo que tinha que acontecer. No capítulo de número 33, verso de número 7, que lemos há pouco, diz assim: porque eis que vem dias em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá. Deus faria voltar para a terra o que foi dada a seus pais. Ou seja, nós podemos identificar aqui, irmãos, o que estava em jogo a partir do momento que agora Deus cumpriu a palavra para disciplinar e para corrigir aquela nação. O que estava em jogo era que Deus desejava restaurar aquele povo. E restauração implica em Deus trabalhar para que aquele povo pudesse entender a sua mensagem e voltar a buscar o Senhor tal qual antes. O que estava em jogo, irmãos, é o querer de Deus restaurar o seu povo. E eu não tenho dificuldade nenhuma que em todas as eras, em todos os tempos, em todas as épocas, Deus sempre quer e Deus sempre quis restaurar o seu povo. Como quando hoje, 28 de março de 2021, Deus quer restaurar o seu povo. Deus quer restaurar pessoas hoje.
E talvez a sua vida precise de restauração. O que nós podemos aprender aqui, irmãos, é que a palavra que veio como voz de tremor e de temor e não de paz. A palavra que foi dada anteriormente foi dada de correção, disciplina, para gerar temor no meio do povo, porque o povo estava rebelde e contumaz. O povo estava vivendo um tempo de angústia. Diz o Senhor na sua palavra que era tempo de angústia para Jacó, uma referência às 12 tribos, filhos de Israel, filho de Jacó. O Senhor disse: naquele dia quebrarei o jugo de Jacó, ou seja, eu vou tirar o peso da escravidão, e nunca mais estrangeiros farão escravo esse povo. Verso de número 8, que Israel voltaria a servir o Senhor. Irmãos, Deus desejava restaurar o seu povo, como hoje Deus deseja restaurar o seu povo. Em meio à opressão do cativeiro, Deus encoraja o seu povo dizendo o seguinte: não temais, pois servo meu Jacó, diz o Senhor, nem espanteis, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo, e em sossego não haverá quem os atemorize. Deus dizendo: eu vou restaurar. Irmãos, Deus às vezes permite que nós passemos por momentos difíceis, como a nação passou. Milhares de judeus levados como cativos para a Babilônia, e nesse contexto tendo que viver como escravos, subservientes, língua, cultura, costumes e toda uma questão religiosa tentando ser imprimida sobre esses que conheciam o Deus da aliança, mas haviam dado as costas para ele, que sabiam quem era Deus, mas agora estavam em terras estranhas. E Deus está falando com esse povo que está em terra estranha: olha, eu vou restaurar vocês. Amados, nós também poderíamos pensar o seguinte, que a nossa primeira casa era o paraíso. A nossa primeira casa era o jardim do Éden. Mas o pecado entrou, e numa atitude de rebelião contumaz dos nossos primeiros pais, Adão e Eva foram expulsos daquele lugar, e agora estão andando numa terra que está contaminada pelo pecado, contaminada pela maldade, pela corrupção. Nós somos descendência de Abraão, nós somos esses peregrinos que estamos também em terra estranha, e que de alguma forma precisamos ser levados de novo ao estado original. E não há como sermos levados para o estado original sem que essa restauração venha de fora, porque essa restauração não vem de nós mesmos, não vem da ciência, não vem da sociologia, da psicologia, da medicina. Essa restauração vem de Deus, porque assim o Senhor diz: dar-vos-ei um novo coração, tirar-vos-ei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Era essa restauração que esse povo tinha que experimentar, porque o coração deles era contumaz, era duro. E Deus está dizendo: eu vou tirar o jugo, eu vou tirar o peso que há sobre Jacó. Disse mais o Senhor: porque eu sou contigo, diz o Senhor, salvar-te-ei, por isso darei cabo de todas as nações, mas castigar-te-ei em justa medida. Amados, Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Deus ama profundamente cada um de nós, mas Deus não pactua com o nosso pecado. Deus nos livra, sim, das consequências finais do pecado, que é a separação eterna dele, quando nós nos arrependemos. Mas consequências que são mais próximas de nós, muitas vezes nós sofremos aqui nesta vida por conta de comportamentos, pensamentos e atitudes pecaminosas às quais nós nos expomos. E ainda que Deus nos livre da culpa do pecado, a consequência vem. A consequência vem. E nesse caso, irmãos, serem libertos do cativeiro babilônico não significava necessariamente que no dia seguinte eles estariam livres. Teriam que viver ainda debaixo desse jugo. No entanto, Deus não os tira debaixo do cativeiro babilônico e permite ainda que eles passem por um outro cativeiro, o cativeiro da Síria. Isso mostra, irmãos, que muitas vezes nós achamos que Deus tem que nos livrar de todas as consequências da culpa, de todas as coisas erradas que nós fazemos. Deus sim nos livra da culpa,
mas de consequências, muitas vezes nós estamos sofrendo consequências de decisões erradas que tomamos, como a decisão que a nação, como um só, tomou, dizendo: não queremos Deus, não precisamos de Deus. Disse o Senhor, olha só o que o Senhor disse: teu mal é incurável, a tua chaga dolorosa, para a tua ferida não tem remédio nem emplasto. Deus ironiza. Todos os seus amantes esqueceram de ti e já não perguntam mais por ti. Deus está perguntando assim: cadê aqueles que você se envolvia, ficava rindo para eles, se deleitava nos seus braços? Onde estão os seus amantes? E esses amantes, irmãos, são os falsos deuses, os quais a nação de Israel se prostituiu. Astarote, Azerás, os Balins. Deus está dizendo: onde é que estão os seus amantes? Agora que você está debaixo de um nível de escravidão e de opressão. E a despeito dessas circunstâncias, Deus está dizendo: eu quero restaurar vocês. Mas essa restauração não vinha, irmãos, em absoluto, de nenhuma ação do próprio povo. Essa restauração vinha da ação do próprio Deus. E o próprio Deus pergunta: por que você grita? Por que você grita por conta da sua ferida? Deus ainda diz, apesar disso: restaurarei a saúde, a sua saúde, e curarei as tuas chagas, pois te chamaram de repudiada, pois ninguém pergunta por ti. O que é uma repudiada? Repudiada é a ideia daquela figura, no caso de uma mulher casada e que estava se envolvendo com outra pessoa fora do seu casamento. E, consequentemente, o marido pede carta de divórcio, e no pedido de carta de divórcio ele está repudiando essa mulher, porque ele está dizendo: você foi infiel para comigo. E Deus está dizendo: você, nação de Israel, foi infiel para comigo. E agora, onde estão os teus amantes? E ele está dizendo: eu vou restaurar a saúde e curarei as tuas chagas, pois te chamaram de repudiada, pois ninguém pergunta por ti. Está lá no verso de número 18, capítulo 30. Você é repudiada. Irmãos, a repudiada, nós temos uma descrição no contexto do livro de João, da mulher adúltera que foi encontrada em flagrante adultério. E uma mulher em flagrante adultério, ela era o quê? Segundo a lei moral, exposta inclusive ao nível de apedrejamento. E nesse caso, irmãos, a despeito do pecado da nação de Israel, Deus está dizendo: eu vou restaurar você. Eu quero restaurar você. Ao restaurar seu povo, teriam a consciência de pertencimento, e assim seriam encorajados, tendo seus medos removidos, pois confiantes na promessa do Senhor, poderiam ser renovados. Deus está nos ensinando que Ele tem prazer em tratar de gente quebrada, de gente destruída, tal qual o capítulo 18 de Jeremias, quando o Senhor manda que o profeta desça à casa do olheiro, e ali o vaso se estraga nas mãos do olheiro, e o Senhor diz: assim como esse vaso estragou nas mãos do olheiro, Israel estragou nas minhas mãos, e eu posso fazer dele um outro vaso. Deus havia dito no capítulo 30, verso 10: não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência das terras do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, não haverá quem os atemorize. O que estava em jogo, irmãos? A restauração daquele povo. Eu quero usar essa ideia inicial para perguntar o seguinte: o que está em jogo hoje? O que está em jogo hoje? Eu vim de casa agora, moro a 6,5 km da igreja, tudo fechado, ninguém na rua. O que está em jogo? Aí recebo um monte de vídeos de gente sofrendo, de gente pedindo socorro, de gente angustiada, de gente culpando pessoas, culpando governos. O que nós estamos diante, o que está diante de nós hoje? O que está em jogo? Que antes de tudo, Deus quer fazer uma restauração espiritual das nossas vidas, como Deus assim o quis fazer também da nação de Israel. Segundo, o que estava em jogo? Estava em jogo o amor de Deus. No capítulo de número 31, verso 3,
li há pouco, no início, diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno te amei, e por isso com benignidade te atraí. O que estava em jogo era o amor de Deus para com o povo escolhido. O amor de Deus para com o povo escolhido. Deus, o que estava em jogo era exatamente isso. Deus é um Deus de amor. No capítulo de número 2, Deus se dirige a Jeremias e diz: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim o Senhor, lembro-me de toda a tua afeição quando era jovem. Deus fazendo uma referência, irmãos, aqui uma metáfora que o autor usa para falar: lembro-me de quando vocês eram jovens. Quando é que Israel era jovem? Era jovem quando Deus, por meio de Abraão, chama aquele casal, Abraão e Sara, dá a eles um filho, Isaque, e por meio de Isaque vem Jacó, Esaú, por meio de Jacó vem 12 tribos que são levantadas para ser esse povo escolhido, esse povo eleito. Deus está dizendo: eu me lembro quando tudo começou, e eu me lembro quando você era jovem, e do seu amor, do amor que Israel tinha, das 12 tribos divididas e para servir o Senhor, para adorar ao Deus, o qual eles aprenderam por meio dos estatutos, as prescrições, por meio de Moisés, por meio de Abraão, por meio de Noé. Eles haviam recebido aquilo tudo, e Deus está dizendo: eu amei vocês, e lembro do amor que vocês tinham para comigo, do amor quando noiva, e como me seguias no deserto. Como Deus dizendo o seguinte: olha, a despeito de vocês estarem vivendo tempos difíceis no deserto, o sol forte do dia, as noites frias, vocês seguiam a minha orientação, vocês eram guiados pela minha palavra, e nisso vocês manifestavam o amor para comigo, pela obediência. E diz o texto, irmãos, que Israel era consagrado ao Senhor, e nisso mostrava amor para com o Senhor, mas Deus mostrava amor para com o seu povo. O que estava em jogo é o amor de Deus por um povo. Deus havia dito que Israel havia trocado a sua glória por coisa de nenhum valor. Israel havia trocado o amor de Deus, uma coisa que não tinha sentido nenhum. No capítulo 12, verso 1, se vê uma declaração dos atributos de Deus. Capítulo 12, verso 1 fala assim: justo é o Senhor quando entro contigo em pleito. E a justiça de Deus, irmãos, está embutida nela. Esse amor dele faz parte desse atributo. No capítulo 13, verso 1, está dizendo, na comparação com o cinto ligado aos lombos do profeta que deveria ser levado ao rio Eufrates, Deus diz: porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim. Eu tomei Israel e coloquei do meu lado, porque o cinto era posto nos lombos, na parte média do corpo. E Deus diz: eu coloquei vocês ligados a mim, para que vocês se apegassem a mim. Toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para serem meu próprio povo, para o meu nome, o meu louvor e a minha glória. Deus, com isso, irmãos, está dizendo: eu amo esse povo. E aí, o que nos intriga, irmãos, é que Deus ama a princípio sem ser amado. Porque Deus tinha tudo para falar: esse povo não quer nada comigo, não tem problema. Gente, Deus não tem crise de emoções como nós temos. Quando alguém fala assim: olha, eu não gosto de você, a gente entra em crise, não entra? A gente fica mal. Nossa, o que eu fiz para fulano não gostar de mim, né? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? A gente entra em crise. Muitas vezes isso acontece, né? E se a gente brinca com uma criança: olha, não gosto de você, ela fica já assustada: não, você não gosta de mim. Nós agimos como criança. Deus não é como a gente. Deus não é como a gente, que fica com o ego ferido quando alguém não gosta da gente. Deus não é como você e eu. Deus é diferente, o amor dele é diferente. Apesar de não ser amado, Deus está dizendo: eu amo esse povo. Eu amo esse povo que está quebrado, que está destruído, que deu as costas para mim.
E esse povo que eu trouxe para ficar do meu lado, como um cinto que Jeremias levou ao Eufrates. Mas esse povo, a despeito de estar assim, quebrado, destruído, escravizado, deu as costas para mim. Eu amo esse povo. Israel sabia, irmãos, acerca do amor do Senhor, mas ignoraram a importância desse amor. No capítulo 14, verso 7, nós temos uma confissão de Israel que disse: posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome. Eles sabiam que Deus os amava, mas eles não se davam por vencidos. Corações rebeldes e contumaz. No entanto, a descrição do capítulo 14, 7 é: olha, posto que as nossas maldades testificam contra nós, Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Nós sabemos que o Senhor ama, mas nós continuamos no pecado. E Deus está dizendo, irmãos, para nós que o que está sendo posto em jogo agora é o amor dele para com aquele povo. O que está sendo posto em jogo agora, o assunto agora diante de um povo escravizado, levado cativo pela dominação babilônica, era o amor dele com aquele povo escolhido. Ah, irmão, não se esqueça, o que está em jogo agora é o amor que Deus tem para com você. Nós estamos angustiados porque pessoas estão morrendo. Mas, irmãos, não nos esqueçamos de Romanos 14, 8. Se são pessoas de Deus, se são pessoas convertidas, se são pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, nós temos que ter a confiança daquilo que Paulo fala: e se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Eles estão melhor que nós, não estão doentes, não tem que pagar conta, não tem que lidar com as angústias do tempo presente. Essa é a nossa confiança. Nós não podemos ficar nesse sofrimento, porque perdemos sim, mas quando perdemos pessoas que na verdade vão estar diante do Senhor, bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, porque descansam das suas fadigas, descansam das suas obras. É muito ruim perder pessoas. Eu perdi um irmão há 2 anos atrás por câncer, muito ruim. Mas eu louvo a Deus porque ainda bem que quando ele foi, a vida dele estava acertada com Deus. Pior teria se vivesse a vida toda longe do Senhor. E aqui, irmãos, o amor de Deus é revelado diante de uma situação onde, a despeito desse momento de dificuldade, Deus está falando: eu amo esse povo que deu as costas para mim. E esse povo que está reconhecendo no capítulo 14, verso 7, Senhor, por amor do teu nome, age, faz alguma coisa, Senhor. No capítulo de número 22, verso 29, texto que preguei alguns dias atrás, é como se o Senhor tivesse numa exclamação dizendo: terra, 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 ouve a palavra do Senhor. E, amados, quando eu leio um texto desse, eu me lembro de pais e mães que chegam para os filhos que estão rebeldes, contumazes, são drogados, viciados, são muitas vezes aqueles meninos que dão trabalho para os pais, que causam sofrimento, vergonha, constrangimento dos pais. E muitas vezes algum pai, alguma mãe fala assim: filho, escuta a sua mãe, escuta o seu pai, para de fazer isso. Filho, para de fazer isso. Pais que estão clamando para que os filhos abandonem o pecado e se voltem para Deus, porque conhecem o Evangelho. E eu vejo Deus falando: terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Deus chamando as nações para se voltarem para Ele. E, amados, para reiterar a nossa consciência acerca da importância de um texto como esse que acabamos de ler, o profeta Oséias, no capítulo de número 11, verso 7 e verso 8, ele descreve esse amor extravagante, que podemos dizer, extravagante de Deus para com o seu povo, de Deus para com a nação de Israel. Capítulo 11, versos 7 e 8 de Oséias, o profeta ele diz assim: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Mas como te deixaria, ó Efraim? Como te deixaria, ó Israel? Como te deixaria, ó Admar? Como fazer-te um Zeboim? Mas o meu coração está comovido dentro de mim, e as minhas compaixões de uma se acendeu. Irmãos, Deus está dizendo assim: olha, como eu vou deixar um povo que eu amo?
Como eu vou abandonar um povo que eu amo? E nós poderíamos pensar nas palavras de Jesus, quando ele estava adentrando a Jerusalém, disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis vos ajuntar, quantas vezes eu quis vos abençoar, quantas vezes eu quis trazer bênção e benefício para vocês, e vocês não quiseram. E vocês se lembram que há uma descrição de que um profeta não tem honra na sua própria terra. Jesus não teve honra, rejeitado entre os homens, mas ele não deixou de amar o seu povo, não deixou de amar homens e mulheres. Compaixão, irmãos, Deus é um Deus de compaixão. O que está em jogo aqui é a compaixão de Deus para pecadores que não revelam amor para com Deus. É por isso que na Epístola de João diz que nós só podemos amar o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Você não tem nada para oferecer para Deus. O que você tem para oferecer para Deus é comparado no livro de Isaías a um trapo de imundícia, pano de menstruação. Aí a Bíblia vai chamar a nossa atenção, irmãos, porque é esse amor de Deus que nos constrange, que nos envergonha, porque podemos nos perguntar: como é que nós vamos amar um Deus que nos ama tanto? E que descreveu em João capítulo 3, por meio das palavras do Filho dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus está dizendo: eu amo Israel. E Israel, nessa linguagem, é todo aquele que ouviu a voz de Deus, que já ouviu e que vai ouvir. É todo aquele que entendeu que Jesus Cristo é essencial para a nossa existência, que sem a presença de Cristo, nossa vida não faz sentido. Entendeu, nas palavras de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Israel é todo aquele que já entende, confessa com a boca, com a língua, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é mais simplesmente o Israel lá na região da Ásia Menor, mas é todo aquele que abre a boca e crê no coração que Jesus é Senhor. Amados, o Senhor tem revelado compaixão. O que está em jogo aqui é a compaixão de Deus por sua vida, por minha vida, por nossas vidas nesses dias tão difíceis. Deus se compadeceu da miséria do povo hebreu. E compaixão, sentimento piedoso, simpatia com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorar, de atenuar, de diminuir a dor. E Deus teve compaixão de nós, enviando Jesus, para que por meio do sacrifício de Jesus a nossa dor fosse amenizada. Caso contrário, o nosso sofrimento seria muito maior. Por fim, irmãos, no capítulo 29, verso 14 do livro do profeta Jeremias, o Senhor está dizendo assim: olha, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Se você olhar um pouquinho atrás, no capítulo de número 29, o texto que nós falamos hoje pela manhã, quando o Senhor Deus diz assim: eu sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E o Senhor diz: então, se vocês entenderem que os meus pensamentos são melhores do que os vossos, que o meu amor é maior do que o vosso, o meu é perfeito, o vosso é imperfeito, mas o meu amor é intenso sobre vocês, os meus pensamentos são maiores que os seus, para que eu lhes dê o bem e não o mal. E aí então vocês vão me invocar, aí então vocês vão orar a mim, aí então vocês vão me buscar, aí então eu serei achado de vós, vocês vão me encontrar. E encontrar a Deus, irmãos, é encontrar sentido para a vida, sentido para a nossa existência. Somente o amor de Deus nos permite encontrar sentido para a nossa existência, para a nossa vida. E o que está em jogo aqui, irmãos, é que Deus está falando para aquela nação: o que está em jogo é que o meu desejo de restaurar vocês, o que está em jogo é o meu desejo de amá-los e vocês reconhecerem o meu amor. E terceiro e último, o que estava em jogo era o fato de Deus salvar o seu povo. Capítulo de número 31, verso de número 20, nós temos a descrição do capítulo de número 31, a seguinte
descrição da palavra do Senhor. Porque o Senhor redimiu a Jacó, é o povo de Israel, e o livrou do que era mais forte do que ele, onde vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, do cordeiro, dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado, nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará, e na dança, e também os jovens e velhos, tornarei o seu pranto em júbilo, e consolarei, e transformarei em regozijo a vossa tristeza. Deus, o que estava em jogo é que Deus desejava salvar aquele povo. Deus desejava salvar. Se a gente entende a palavra salvar, mesmo no sentido de redimir, é de fazer algo para resgatar alguém. E lá no contexto do Velho Testamento, os profetas foram levantados para que levassem a mensagem, e a mensagem trouxesse arrependimento, quebrantamento, denunciasse o pecado e trouxesse uma palavra de esperança e salvação para o povo hebreu. No contexto do Novo Testamento, nós temos isso mais evidenciado por meio de Jesus, quando Jesus é esse que nos é dado, foi entregue pelo Pai, para que por meio de Jesus nossos pecados fossem expiados. Lembre-se de Filipenses capítulo 2, quando fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E nesse assumir a forma de servo, ele se entregou até a morte, e a morte de cruz. Jesus, então, é esse mediador. Mas no Velho Testamento nós temos várias figuras que são chamados tipos de Cristo. São tipos, a vida deles, o ministério deles apontam para o que Jesus Cristo faria. Moisés, libertador do povo hebreu, apontando para Jesus. Elias, profeta que fez milagres, apontando para Jesus. E vários outros personagens. Davi, no seu reino, apontando para o reino de Cristo. São tipos de Cristo que a teologia define isso de forma muito clara. Mas sempre defendendo alguém para redimir, alguém para salvar, alguém para libertar, alguém para livrar. E naquele contexto Deus havia levantado o profeta Jeremias para pregar e anunciar a palavra. E uma das descrições que se tem acerca de Jeremias é que o sofrimento dele foi muito mais intenso do que o profeta Isaías, que falou no capítulo 53 sobre o servo sofredor. A angústia, o sofrimento de Jeremias foi intenso. No entanto, ele escreve um livro posterior chamado Lamentações de Jeremias, dado o sofrimento, a oposição, o sofrimento interno, o sofrimento externo, o sofrimento interno, a angústia de falar e não ser ouvido, sofrimento externo, ser posto em uma cova, ser posto em um poço, ser maltratado, ser posto em um tronco. Jeremias é esse que tem uma crise existencial, como já foi dito, porque não foi ouvido, mas ele era a mensagem de Deus, ele era o enviado de Deus para trazer salvação. Deus, irmãos, desejando salvar aquele povo, Deus desejando restaurar aquele povo. O que estava em jogo era um Deus desejoso de salvar um povo caído, um povo e que na teologia a gente pode definir como um estado de depravação total, um povo caído. Nós lemos aqui no nosso culto, o presbítero Emerson leu Daniel capítulo 9. Vocês se lembram que Daniel foi levado para o cativeiro. Talvez agora para muitos comece a fazer sentido por que Daniel fez aquela oração. Ele estava debaixo do cativeiro, ele foi levado para lá quando parte da nação estava sendo levada para a escravidão. E ali, Daniel, no capítulo 9, vai orar e vai falar coisas tão preciosas com Deus, porque salvação vem mediante confissão e reconhecimento de pecado. E Daniel vai orar: Deus grande e temível, que guardas a aliança, guardas a misericórdia com os que te amam
que guardam os seus mandamentos. Daniel vai dizer: Senhor, nós temos pecado. Senhor, nós não temos ouvido. Senhor, nós estamos envergonhados. Senhor, a nós pertence a vergonha. A nós pertence a vergonha. Mas ao Senhor pertence a honra, a glória e o poder, porque a nós pertence o corar de vergonha. A oração de Daniel, irmãos, é uma oração digamos que é uma oração representativa. É ele orando pela nação. E o que ele fala representa exatamente o que a nação estava vivendo. Talvez nos nossos dias o que mais nós precisemos é fazer orações de confissão. Orar pela nossa nação, orar pelas nossas autoridades, orar pelos profetas, orar pelos, entre aspas, sacerdotes, orar pelos líderes, pelos príncipes, prefeitos, orar pelos governantes e pedir perdão a Deus por circunstâncias quais as nações têm vivido e têm praticado contrariamente à vontade do nosso Deus. Daniel vai orar e vai pedir que o Senhor tenha misericórdia. No verso de número 16, o Senhor, numa resposta, vai dizer para a nação de Israel: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Irmãos, aqui é uma palavra de esperança gloriosa para todos quantos creem no Senhor. Reprime a tua voz de choro. Nós lemos hoje no culto pela manhã o Salmo 126, o presbítero Romário estava aqui. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha, porque a nossa boca se encheu de riso. Mas o riso veio depois de muito choro, e o choro é a escravidão, o choro, a opressão, o choro, o distanciamento de Deus. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E o que Deus fez de grande, irmãos, foi salvar aquele povo. E o que Deus faz de grande é salvar as nossas vidas. No verso de número 17, diz assim: há esperança para o teu futuro. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus territórios. Irmãos, nós podemos dizer que, ainda que nós não tenhamos um bom futuro aqui na terra, os dias são difíceis, nós temos um bom futuro no lar celestial. E esse bom futuro no lar celestial significa que Deus salva, que Deus redime, que Deus restaura, que Deus renova, que Deus liberta, que Deus refaz, que Deus purifica, que Deus traz saúde, que Deus revela abundância de paz e segurança, que Deus restabelece, que Deus anuncia coisas grandes ao seu povo, coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, como a palavra de Deus nos ensina no capítulo de número 33, quando diz assim, que o Senhor há de revelar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, mas que Ele há de nos revelar. E me faz pensar naquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Pois nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amados, uma palavra do Velho Testamento sendo repetida de outra forma no contexto do Novo Testamento. Deus revelar coisas ocultas e Paulo dizer: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus tem nos revelado aquilo que Ele quer por meio do seu Espírito. É por isso que nesses dias, irmãos, você não pode brincar com a sua fé e nem com a sua vida espiritual. O que está em jogo hoje, mais do que nunca, o desejo de Deus restaurar a sua igreja e o seu povo. O que está em jogo, você reconhecer o grande amor de Deus, a despeito de você não amá-lo tanto quanto deveria, não buscá-lo tanto quanto deveria, mas Deus te ama. Essa é uma verdade, é um axioma.
é um axioma. Axioma é uma palavra que significa uma verdade que é incontestável. Tal qual nós respiramos, nós não vemos o ar, mas nós respiramos. Tal qual nós não vemos uma energia elétrica passando nos cabos, mas ela existe, é um axioma. O amor de Deus é um axioma, é um fato que não se nega. E terceiro, estava em jogo Deus salvar o seu povo. E se você for um desses, os quais seu coração tem sido compungido, contrito, quebrantado, se você tem reconhecido seus pecados, as suas faltas, e o quanto você precisa da graça de Deus para viver, você é um desses que Deus está chamando para a salvação. Salvação não é uma garantia de não ter problemas aqui na terra. Salvação é uma garantia que o seu nome estará escrito no livro da vida. E nesse livro da vida ninguém há de apagar, porque você foi comprado com o preço do sangue precioso de Jesus. Então o que está em jogo? Naquele contexto era uma nação. Hoje o que está em jogo é a sua vida. Deus deseja restaurar a sua vida, é isso que está em jogo. Deus ama você, é isso que está em jogo. Deus é a sua salvação, é isso que está em jogo. Que o Senhor possa ministrar em seu coração e que, a despeito da distância, o poder da palavra chegue onde você está para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos orar e assim nós estaremos encerrando. Pai Santo, obrigado por esse momento de culto, de adoração. Ministra de maneira poderosa aos corações que estão nos ouvindo nesta noite. Os irmãos que estão aqui, os que estão em casa, que a Tua graça os alcance. E em nome de Jesus, Pai Santo, que nenhum daqueles que são Teus se perca. Se alguém está numa condição de aprisionamento, escravizado por qualquer tipo de situação pecaminosa, de opressão, ó Deus, restaura esses Teus servos. Se alguém está, ó Deus, vivendo hoje, não sentindo e não percebendo a grandeza do Seu amor, Pai, torna isso claro, evidente a esses que não conseguem discernir o grande amor do Senhor, que questionam tudo e questionam até se o Senhor os ama. Mostre o quanto o Senhor os ama e o quanto Jesus Cristo já veio a este mundo como prova do Teu amor para conosco. Ó Deus, e aqueles que estão vivendo sem a Tua salvação, ó Deus, a Tua palavra não está algemada, não está presa. Ó Deus, que no poder livre da palavra faça mudança nos corações de homens e mulheres espalhados, ó Deus, que estarão ouvindo a Tua palavra nesta noite. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e as virtudes do Espírito Santo repousem sobre a igreja aqui presente e sobre os irmãos em suas casas e espalhados por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém.